Horário Rubro-Negro. Fala rapaziada, eu sou Isaac Pessoa e esse é o Horário Rubro-Negro, começando aqui para falar sobre o tetracampeonato inédito de um time brasileiro e o tetracampeonato como é inédito para o Flamengo, para um time brasileiro, chupa argentinos por sinal. E como vocês podem perceber, eu estou num cenário completamente diferente porque eu não estou em casa, eu estou na casa da minha irmã. Eu estou até aqui do meu lado, tá o meu sobrinho Alisson, manda um salve aí. Aí, gente! Que bosta, velho, que bosta. Muito bem, gente, então a gente vai falar um pouco aqui sobre essa final. Não foi um jogo tão... o que a gente se esperava de um Flamengo e Palmeiras, né? Foi um jogo, a gente pode dizer que foi um jogo bem estudado, mais brigado, como eu falei no vídeo, o que poderia ser essa final. E assim foi, né? Alguns erros de arbitragem que decidiram, na minha opinião, o título. Eu acho que a falta do Pulgar em cima do Bruno Fux, se eu não me engano, aquilo lá era para cartão vermelho, sim. Não é porque eu sou flamenguista que a gente não deve deixar de falar a verdade, né? E também eu acho que uma falta imprudente também do Rafael Veiga em cima, se eu não me engano, eu não vou lembrar o jogador, até porque eu tava bebaço, né? Eu tinha bebido no jogo. E acontecendo uma coisa legal, né? Porque foi a primeira vez assim que eu assisto uma final de Libertadores com pessoas, né? Assim, porque eu sempre gostei de ver jogos assim sozinho. Só que ainda bem, acabou acontecendo que eu me juntei assim. Aí por isso que eu gostaria de gravar um vídeo. Esse vídeo provavelmente vocês vão ver só no final do dia de domingo. Eu tô gravando domingo. No final do dia de domingo ou segunda-feira de manhã, porque vai estar editado, vou editar tudo certinho, bonitinho. E eu queria dizer que não aconteceu muita coisa no jogo, né? O Danilo, né? Tivemos um herói improvável, um jogador que estava cobrindo o lugar do Léo Ortiz, apesar do time do Flamengo ter jogado muito mais bola do que o time do Palmeiras. O time do Palmeiras, na minha visão, é o time tão rico economicamente, só que pobre, né, em jogo. Um time pobre no seu futebol, entendeu? E isso é uma coisa muito grave. A gente, podemos dizer que a gente não ganhou de um time qualquer, a gente ganhou de um time forte, que é um time muito bem treinado pelo Abel. Então, o Palmeiras, na minha opinião, eu já esperava que seria um jogo mais de ataque do Flamengo e um jogo mais defensivo do time do Palmeiras. Até porque, se vocês for ver, o Palmeiras povoou o meio campo. Então o jogo ficou muito mais truncado no meio campo, foi mais complicado de ser jogado. Por isso que não tivemos muitas finalizações. As únicas finalizações do primeiro tempo, se eu não me engano, foi a cabeçada do Vitor Roque, se eu não me engano, que a bola passou por cima do gol do Rossi. Tivemos o chute do Bruno Henrique, que não pode perder um gol daquele, mas ainda bem que o Danilo acabou fazendo o gol, acabou dando o tetracampeonato para nós, entendeu? Então, muitas coisas levam a consequências, né? É o que eu acho. O Palmeiras, pelo futebol que apresentou, não conseguiu ganhar o título. E o Flamengo, pelo futebol que apresentou, conseguiu ganhar o título. Para mim, sendo, na minha visão, como espectador do jogo, na minha opinião, o Flamengo mereceu do começo ao fim, porque o Palmeiras começou a atacar nos 15 minutos finais da partida. Então eu acho que o Palmeiras tem que fazer contratações que mude o retrospecto, né, do seu futebol, porque o Palmeiras tem titulares, não tem reservas. O Flamengo tem titulares e reserva. O time do Flamengo pode colocar qualquer um como titular que vai progredir alguma coisa, pode ter certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. E, no entanto, do Palmeiras é uma coisa completamente diferente, né? Porque o time do Palmeiras não apresentou um futebol tão bom. Não só esse ano, mas ano passado, na minha opinião, também apresentou um futebol ruim. Não é à toa que perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, não conseguiu, mas tem mérito, porque
entre os dois times, o Palmeiras ganhou todos os jogos, né? Só perdeu contra a LDU e a final. E o Flamengo conseguiu a vaga para a final da Libertadores no sufoco. A gente passou sufoco contra o Estudiantes, passou sufoco contra o Racing, passou sufoco até na fase de grupos. Então, se dependesse de campanha, o Flamengo não merecia. Mas, pelo futebol apresentado na final, o Flamengo merecia sim. Então, gente, é só isso que eu queria falar. Gostaria de fazer um vídeo, se estivesse na minha casa, gostaria de fazer um vídeo muito mais longo. Pode ter certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mas é só isso, o meu comentário sobre esse jogo, sobre o tetracampeonato do Flamengo e o vice do Palmeiras. E quarta-feira estaremos, se Deus quiser, na quinta, eu gravando o vídeo, a gente levantando a taça. Muito obrigado.